Muito bem, amigos, vamos hoje estudar a lição número 9, falando sobre a missão de salvação aos poderosos. E, logicamente, já falamos sobre pessoas ricas, pessoas que têm, assim, muito poder. E hoje vamos falar sobre uma pessoa que tinha muita cultura. Era rico também, poderoso, mas o ponto básico dele era a cultura dele. Nicodemos, esse homem que era um mestre em Israel, tinha, assim, uma vida de aparência. As pessoas que viam Nicodemos diziam, é um homem abençoado por Deus. Realmente é uma pessoa assim que Deus fala com ele. Mas na verdade Nicodemos tinha uma carência espiritual muito grande, tanto que ele procurou falar com Jesus, conversar com Cristo à noite, sozinho, porque ele precisava ouvir algumas coisas. E quando Cristo mencionou que ele precisava nascer de novo, ele disse, como é que eu vou fazer isso? Jesus disse, tu és mestre em Israel e não sabe destas coisas? Mostrando ali que Nicodemos tinha um conhecimento superficial do que seria a vontade de Deus. Porque, na verdade, o que assim, vale mesmo é a prática da vida cristã. É muito mais válido do que a teoria. Há muitas pessoas que são teóricos. Estão na igreja, têm a Bíblia embaixo do braço, conhecem a palavra, conhecem a verdade, mas vivem uma vida de aparência. Por isso que um rapaz, ao estar diante de um patrão numa empresa procurando um trabalho, sendo entrevistado, o patrão disse para ele, olha, seu currículo é maravilhoso, hein? Você tem a experiência que eu preciso, maravilha, mas eu vejo aqui que você colocou como referência algumas pessoas. Quem é esse nome aqui, o primeiro nome? O rapaz diz, é o pastor da minha igreja. E o segundo nome? É o ancião da minha igreja. E o terceiro nome? É o diácono da minha igreja. Então aquele homem, aquele empresário disse, olha, vou dizer uma coisa para você, é muito louvável que as pessoas tenham referências de pessoas que nos conheçam assim de forma religiosa. Mas eu preferia que você me desse uma referência de uma pessoa que te conhece no dia a dia. Eu gostaria de conversar com essa pessoa, para saber quem você realmente é no dia a dia. Isso é uma coisa que nos leva a pensar o que nós somos, na verdade, diante de Deus e diante das pessoas. As pessoas conhecem o que nós somos, só aqueles que convivem conosco é que nos conhecem muito bem. Por isso, Jesus Cristo disse a Nicodemos que ele deveria nascer de novo. Quando Jesus disse isso, ele tomou um susto, porque era algo que ele não conhecia. Ele que era um mestre, ele que ensinava as pessoas, que as pessoas o viam como um homem abençoado, agora estava diante de um dilema. Nascer de novo significava mudar tudo, ser transformado. Mas como transformado? Eu sou uma pessoa que eu conheço os oráculos divinos, eu sou mestre da religião aqui em Jerusalém. Como é que eu vou mostrar às pessoas que eu estou refazendo toda a minha vida? Jesus disse, se eu estou falando de coisas terrenas, você está duvidando? Já pensou se eu falar das coisas celestiais? Nicodemos então se rendeu assim às palavras de Jesus. Ele precisava de Jesus. Pergunta número 3. O que nós aprendemos da forma como Jesus tratou Nicodemos e suas necessidades espirituais? Vamos ao texto, João 3, de 1 a 12. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemo, príncipe dos judeus. Esse foi ter com Jesus de noite e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. E Jesus disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus disse ainda, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não te maravilhes de eu te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Nicodemos respondeu, Senhor, como pode ser isso? Jesus respondeu, tu és mestre em Israel, não sabes disso? Se vos falei das coisas terrestres, o que acontecerá se eu te falar das coisas celestiais? Então, o que aprendemos da forma como Jesus tratou Nicodemo? Como isso nos ajuda na missão de salvação de alcançar os poderosos? Resposta. Embora Nicodemos fosse culto nas Escrituras, ele tinha necessidades espirituais gritantes. E Jesus abordou isso com amor. Jesus não entrou em confronto com as ideias e os pontos de vista de Nicodemos. Jesus conduziu Nicodemos às verdades celestiais com amor no coração. Não quis confrontá-lo. O confronto religioso nunca deu certo para explicar questões espirituais. Muitas vezes, pessoas de outras religiões entram em confronto conosco, porque querem, assim, sobrepor o seu ponto de vista interpretativo da Bíblia.
Mas o cristão que conhece os métodos de Jesus, ou o método de Jesus, vai sempre colocar diante da pessoa o que a pessoa está precisando. Um homem em praça pública estava pregando e um outro chegou e disse: olha, eu sou doutor em tal matéria, eu dou aula numa faculdade. Eu vi o senhor falando sobre Jesus transformou água em vinho. O senhor pode cientificamente explicar isso para que eu possa entender? Não entendi essa sua colocação. O homem olhou e disse: o senhor quer saber o quê? Eu quero saber cientificamente como o senhor explica Jesus transformando água em vinho no casamento em Caná da Galileia. O homem disse: moço, vou dizer uma coisa para o senhor. Eu não sei explicar cientificamente como Jesus transformou água em vinho, mas eu posso dizer uma coisa, senhor. Deus transformou pinga em pão na minha casa. Transformou briga em carinho. Transformou medo em aproximação. Mudou o meu relacionamento dentro da minha casa. Eu era um alcoólatra, caído na sarjeta. Todo mundo aqui na cidade me conhece. Sabe a pessoa que eu era e sabe hoje a pessoa que eu sou. Eu não sei explicar como Jesus transformou água em vinho, mas eu sei como Jesus transformou um alcoólatra em um homem de bem, que sou eu. Talvez o Senhor esteja precisando dessa transformação em sua vida. O Senhor não veio aqui argumentar comigo apenas para me afrontar. Com certeza, como eu tive, o Senhor deve ter alguma carência espiritual. O homem abaixou a cabeça. Ia saindo triste e o pregador disse: calma, eu não quero envergonhar o Senhor. Como eu fui transformado, talvez Jesus tenha algo bom para o Senhor. O homem se rendeu à evidência e disse: realmente, eu preciso de Jesus. Eu só estava sendo irônico com o Senhor. Eu tenho problemas na minha casa. E ali, aquele pregador ajudou aquele homem. Não confrontou, mas fez como Jesus ajudou. O confronto nem sempre traz benefício para as pessoas. Por isso, Jesus viu que Nicodemos tinha uma necessidade muito grande de saber sobre a salvação, sobre a vontade divina e como andar no caminho para o céu. Jesus mostrou que conhece as necessidades espirituais dos ricos e poderosos, dos cultos, e pode ajudá-los a encontrar o caminho da salvação. Pergunta número 4. Mesmo depois de conhecer Jesus, como Nicodemos atuou nos bastidores? João 7,43. Assim, entre o povo havia dissensão, briga por causa de Jesus. E alguns diziam que queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. Verso 46 de João 7,46. Disseram os guardas, os oficiais: nunca homem algum falou como esse homem. Responderam os sacerdotes, responderam os fariseus, também vocês foram enganados por ele? Nicodemos, que era um deles, o que de noite havia ido falar com Jesus, disse: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ter-o ouvido e ter conhecimento do que ele faz, ouvir suas razões? Responderam os fariseus e disseram para Nicodemo: és tu também da Galileia? Verifica e veja que da Galileia nunca saiu profeta algum. João 19:39. E também Nicodemos, aquele que antecipadamente se dirigira a Jesus de noite, levando quase 100 arratéis de um composto de mirra e aloés, ajudou as mulheres a irem embalsamar o corpo de Jesus. Para a pergunta, depois de conhecer Jesus, como Nicodemos atuou? Resposta: Nicodemos procurou defender Jesus da ira dos fariseus e dos sacerdotes, e após sua morte, colaborou fornecendo mirra e aloés para tratar o corpo de Jesus após sua morte. Nicodemos se tornou, uma pessoa impactada por Jesus. Naquela noite, ele se tornou um discípulo de Cristo, defendendo e ajudando e fazendo tudo que estava ao seu alcance. Foi Nicodemos com José de Arimateia que solicitaram a Pilatos o corpo de Jesus. Isso foi liberado pela influência dos dois. Ellen White fala no livro Desejo das Nações, página 281, o seguinte: Nicodemos, príncipe e rabi, também tornou-se discípulo de Cristo. Havia procurado o Salvador à noite, temeroso de que eles soubessem que seu coração estava perturbado. Naquela noite, sentiu e ouviu o mais importante discurso que já saiu de lábios humanos. As palavras que ele ouviu lhe penetraram na alma e iluminaram a sua vida para sempre. E Nicodemos aceitou a salvação em Jesus. Muitos ricos e poderosos, pessoas cultas,
têm sede de Deus. E podemos, como Jesus, ser instrumentos para conduzi-los à fonte de todo amor e segurança espiritual. Um professor disse para um menino na sala de aula que Deus não existia. O menino era adventista e disse: professor, eu discordo. Deus existe. Então, se Deus existe, eu vou fazer o seguinte: foi lá na geladeira da cozinha da escola, pegou um ovo e disse: se Deus existe, então eu vou soltar esse ovo no chão. Então, faz o seguinte: faz uma oração para seu Deus, para que o ovo caia no chão e não quebre. Se ele existe, ele não vai deixar o ovo quebrar. O professor era um homem muito culto, era um físico. Aquele menino disse: tudo bem, professor. E ele disse: Senhor Deus, ele disse: professor, eu vou fazer uma oração. Pode orar. Então o menino começou a orar em voz alta e disse: Senhor Deus, o meu professor está procurando desafiar o Senhor, dizendo que o Senhor não existe. Então, Senhor Deus, eu vou fazer o seguinte: eu estou orando em nome de Jesus. Eu vou pedir ao Senhor que, no momento que o professor soltar o ovo no chão, que o ovo quebre e se esparrame pelo chão. E na hora que o ovo se quebrar, que o meu professor tenha um ataque cardíaco na hora, para todo mundo ver que o Senhor existe. Em nome de Jesus, amém. Quando terminou a oração, o professor estava com o ovo na mão. E o menino disse: professor, pode soltar o ovo. Ele olhou para o ovo, colocou sobre a mesa e disse: é melhor não. E dessa experiência, esse professor entregou o coração a Jesus. Não pode haver confronto, mas tem que haver exposição da vontade divina. Deus nos abençoe. Que os poderosos e cultos sejam alcançados pelo poder do Espírito Santo. Obrigado, meu Deus, pela lição de hoje. Ajuda-nos nessa tarefa. Sempre pedimos essa ajuda, porque o Senhor tem que nos inspirar. O Espírito Santo tem que trabalhar conosco para que possamos alcançar corações poderosos. Em nome de Jesus, amém. Feliz terça-feira. Deus abençoe você grandemente. Fica com Deus. Amém.